Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós estamos no nosso último encontro destinado a trabalhar genética. E a última aula de genética foge um pouco daquela regra da genética mendeliana, de cálculo, de regra de I, de regra do OU, e a gente foca muito mais aqui agora na biotecnologia, nas noções básicas de engenharia genética. Eu vou começar o nosso encontro hoje trabalhando a definição de biotecnologia, que é a seguinte, biotecnologia é o uso de organismos vivos, uso de seres vivos para a obtenção de produtos de interesse. E a biotecnologia, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Sempre que a gente fala em biotecnologia, você lembra de algo recente? Lembra da insulina que é produzida hoje para os diabéticos? Lembra lá da somatotrofina, que é o hormônio do crescimento? Lembra de alguns padrões, os transgênicos, que são fatores bem recentes, mas historicamente nós já utilizamos, nós já promovemos a biotecnologia. Por exemplo, a produção de vinhos e cervejas, ela ocorre por uma fermentação alcoólica. E essa fermentação alcoólica é promovida por leveduras. Nós utilizamos leveduras para obter um produto de interesse, que é o caso do vinho, é o caso da cerveja. É o uso de ser vivo para obter um produto de interesse. É um caso de biotecnologia. Por mais que não haja uma manipulação genética daquele material, a gente está tendo evento biotecnológico. A produção de queijos, de derivados do leite, como iogurte, a gente tem também um caso de biotecnologia. Nós temos ali o uso de bactérias, por mais que a gente não consiga visualizá-las, mas o uso de bactérias e o emprego desses organismos para produzir os materiais, os produtos do nosso interesse. No entanto, pessoal, o nosso encontro hoje, ele é muito destinado à ideia da engenharia genética, à ideia dessa moderna biotecnologia, de manipular o material genético para a gente ter algum tipo de vantagem. Por exemplo, nós já trabalhamos em aulas anteriores, e vai aparecer aqui para vocês embaixo, aquela ideia do dogma central da biologia molecular. Nós sabemos que o material genético, ele contém a informação e é o DNA. Esse DNA, ele transmite a sua informação para a molécula de RNA, é um fenômeno chamado transcrição, e o RNA, agora de posse dessa informação, vai traduzi-la em proteínas. Isso é o dogma central da biologia molecular. Nós sabemos ainda que a molécula de DNA, ela pode fabricar uma outra molécula de DNA. Ela pode fabricar a si mesma. Então, é um fenômeno chamado de replicação. E é exatamente nesses fenômenos que a gente vai ter algum tipo de processo, algum tipo de alteração que permite a engenharia genética. Hoje, de maneira bem precisa, de maneira bem objetiva com vocês, a base da engenharia genética é uma técnica chamada técnica do DNA recombinante, que consiste em fabricar um DNA novo, que consiste em recombinar. Eu vou pegar o DNA de um ser vivo, vou misturar ao de um outro ser vivo e a partir disso eu vou fabricar um DNA novo, um DNA híbrido. Esse DNA novo que é produzido é chamado então de DNA recombinante. Essa técnica, ela foi descoberta, ela foi promovida lá ali no meio da década de 1970 e ela só foi possível graças à descoberta de enzimas chamadas aqui de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição ou endonucleases de restrição são enzimas tipicamente produzidas por bactérias e a grande vantagem para essas bactérias é que essa enzima, ela sempre corta a molécula de DNA no mesmo local. Sempre que você tiver alguma enzima de restrição, ela sempre corta o material genético no mesmo ponto. Se eu tenho uma enzima A, ela vai cortar em um ponto, a enzima B em outro ponto, a enzima C em outro, a enzima D, elas sempre vão cortar. Essas enzimas, elas estão presentes em bactérias como uma forma de proteção. Um vírus bacteriófago que venha a entrar nessas bactérias, ele vai ter o seu material genético destruído e dessa forma essa bactéria vai estar protegida. Ela não vai ser morta, digamos assim, por esse vírus. Essa é a grande vantagem para a bactéria de produzir essas enzimas. A partir do momento em que nós descobrimos essas enzimas, nós passamos a utilizá-las. Nós passamos a exercer algum tipo de controle biotecnológico sobre elas. Como é que funciona basicamente a enzima de restrição? Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos supor que aqui de rosa a gente tem um DNA de uma bactéria e aqui de azul a gente tem um DNA de um ser humano, tá? Vamos supor isso daí. Vocês conseguem perceber que essa dupla fita da bactéria é uma sequência exatamente idêntica à sequência na dupla fita dos seres humanos. Tá, Arthur, dá para ver isso daí. E daí? E daí que, se eu tiver uma enzima de restrição que corte essa sequência de DNA na bactéria, ela vai cortar a mesma sequência de DNA
aqui no DNA humano. Por exemplo, existe uma enzima chamada EcoR1, essa ECO é porque vem da Escherichia coli, R1 porque foi a primeira enzima de restrição descoberta, que ela vai quebrar o material genético nesse ponto aqui, ó. Essa enzima, pessoal, ela sempre corta o material genético no mesmo ponto. E no caso dessa enzima que eu falei, da EcoR1, ela corta exatamente aqui. Se isso acontecer, se esse corte ocorrer bem aqui, a gente vai observar a produção de dois fragmentos. A gente vai ter aqui embaixo agora, pessoal, ó, um fragmento que aqui em cima vai ter predominantemente a porção rosa, e embaixo só um pedacinho, e esse fragmento aqui embaixo agora, ó, só um pedacinho aqui em cima e predominantemente a porção rosa. Para quem não viu muito bem isso daqui, eu separei essa dupla fita em dois fragmentos isolados. Esse fragmento aqui de cima, pessoal, ó, vai apresentar adenina, colocamos aqui, timina, colocamos aqui também, vai apresentar ainda a citosina. E aqui embaixo a gente vai encontrar uma guanina. Beleza. Esse fragmento aqui de baixo agora, pessoal, ó, ele apresenta guanina aqui. Aqui ele vai apresentar agora citosina. Teremos timina, teremos adenina, e a gente acaba aqui o filamento, né? Não vai ter mais nada aqui em cima. Ou seja, eu quebrei essa dupla fita de DNA em dois fragmentos. E a mesma enzima vai fazer a mesma coisa com o material genético humano. Se eu tiver a mesma enzima de restrição, ela vai cortar o DNA exatamente no mesmo ponto. Ela vai criar exatamente o mesmo fragmento. Bem aqui então, ó, nós vamos ter o fragmento superior e aqui embaixo então a gente vai ter o fragmento inferior. Olha o que a gente encontra aqui então. Nós teremos adenina, timina, citosina e aqui teremos guanina. Já nesse caso aqui, guanina, teremos aqui embaixo citosina, só você fazer aqui a correlação. Teremos aqui timina, adenina e adenina nesse caso. Se você olhou para isso daqui, se você prestou bem atenção no que nós comentamos, se eu utilizei a mesma enzima de restrição, eu produzi os mesmos fragmentos, seja no DNA bacteriano, seja no DNA humano. Agora, imagina a situação. Eu tenho aqui um pote cheio de fragmentos de DNA da bactéria e eu tenho aqui nesse outro pote um conjunto de fragmentos do material genético humano que foram cortados exatamente pelo mesmo tipo de enzima de restrição. Se eu misturar esses fragmentos, é possível que ocorra a hibridização, a mistura, a conexão desse fragmentozinho da bactéria com esse fragmento aqui, ó, do ser humano, e desse fragmento da bactéria com esse fragmento do ser humano. Se eu conseguir fazer isso de maneira intencional, eu consigo criar um DNA novo. O DNA da bactéria já existia, o DNA do ser humano já existia, mas essa mistura não existia ainda. E essa é a base da tecnologia do DNA recombinante. É exatamente quando eu misturo essas duas moléculas de DNA, esses dois fragmentos, que eu vou ter a fabricação do DNA recombinante, desse DNA novo. É algo parecido com o que a gente tem aqui, ó. Imagina que aqui a gente tem um cromossomo bacteriano, um material genético bacteriano, e aqui a gente tem um material genético humano. Eu utilizei a mesma enzima de restrição e eu acabei fazendo cortes, ó, nesse DNA da bactéria e nesse DNA humano. O que eu posso fazer então? Eu posso agora incorporar, eu posso agora fazer com que esse cromossomo bacteriano incorpore esse fragmento de DNA humano. Se isso aqui acontecer, essa bactéria vai ter agora no seu material genético um gene da espécie humana. E aí você lembra do dogma central. O dogma central, ele afirma que o código genético, ele é um código universal. Esse gene é meu, é da espécie humana, mas o código é universal. Então a bactéria vai ler da mesma forma. Se esse gene for o gene da insulina, essa bactéria agora ela passa a produzir insulina. Se esse gene for o gene do GH, essa bactéria agora passa a produzir o GH. Portanto, é dessa maneira que a gente cria os indivíduos transgênicos. É a base da transgenia. Você tem aqui um indivíduo que é geneticamente modificado porque ele recebeu um gene de uma outra espécie. Essa é a base, essa é a técnica do DNA recombinante. E aí um cuidado, um indivíduo transgênico é um indivíduo geneticamente modificado. Todo transgênico é geneticamente modificado, mas
nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Por exemplo, eu posso alterar geneticamente o indivíduo inativando alguns genes. Ele recebeu o gene de outra espécie para isso? Não, então ele não é transgênico. Eu posso superativar alguns genes. Ele recebeu algum gene externo por isso? Não. Transgênico é um indivíduo geneticamente modificado que recebeu o gene de outra espécie. Como é a soja que a gente produz hoje em grande quantidade no Brasil, como é o milho que a gente produz hoje em grande quantidade no Brasil também. São indivíduos transgênicos. Todo transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado acaba sendo aí um transgênico, certo? Então, você tem que ter cuidado com isso daí. Ainda falando nessa ideia da biotecnologia, da engenharia genética hoje, nós temos capacidade hoje de fazer o reconhecimento de indivíduos diferentes com base no DNA. É uma técnica chamada de DNA fingerprint. Fingerprint significa impressão digital. Então, o DNA fingerprint é a impressão digital do DNA. Todos nós apresentamos sequências de DNA que são sequências únicas, chamadas aqui de VNRTs. Esse conjunto de sequências é exclusivo para cada indivíduo. Então, todos nós somos únicos, todos nós somos exclusivos, porque essa sequência ela é uma sequência única. É exatamente com base nessas sequências que a gente determina o teste de paternidade. É exatamente com base nessas sequências que a gente determina as perícias forenses. Porque se o meu padrão é único, eu posso fazer comparações. Se o padrão de um indivíduo suspeito de um crime é único e eu encontro aquele padrão na cena do crime, é porque esse indivíduo ele esteve lá. Essa é a ideia que a gente vai observar. Então, aplicando aqui, pessoal, no teste de paternidade, como é que funciona? O teste de paternidade, ele não é um teste que diz quem é o pai. Ele não é um teste afirmativo, ele é um teste excludente. Ele diz quem não pode ser o pai. Por exemplo, nós temos aqui uma criança e esse é o padrão de DNA dessa criança, tá? Essas bandas de DNA que a gente está vendo são as bandas dos VNRTs, é um padrão exclusivo. Mas pensa, essa criança, ela foi formada por uma mãe e por um pai. Então, o material genético que ela apresenta veio da mãe e em parte veio do pai. O que tem na criança que veio da mãe, beleza, já está aqui. Mas o que tem na criança que não veio da mãe, obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. Então, você sempre quando pega uma questão de paternidade, você vai comparar o material genético da criança. Se eu pegar aqui, ó, essa carga genética, ela está presente na criança. Ela pode ter vindo da mãe, beleza. Essa carga genética aqui, ó, ela está presente na criança. Pode ter vindo da mãe? Não, a mãe não apresenta isso daí. Pode ter vindo do suposto pai 1? Não, ele não apresenta isso daqui. Pode ter vindo do suposto pai 2? Pode, ó. É a mesma base. É o mesmo fragmento de DNA. Se eu pegar aqui, pessoal, esse fragmento, ó, ele não veio da mãe. Veio do suposto pai 1? Não, mas pode ter vindo do suposto pai 2. Esse último fragmento não veio da mãe, não veio do suposto pai 1, mas pode ter vindo do suposto pai 2. Ou seja, esse teste ele me diz que, já que a carga genética dessa criança não veio desse indivíduo, esse indivíduo não pode ser pai. Com certeza, o suposto pai 1 não é o pai da criança. O suposto pai 2 pode ser o pai? Pode. Ele pode ser o pai, mas a gente não pode afirmar com 100% de certeza. É 99,999% isso daí, mas não há 100% de certeza. Já quando a gente vai na perícia forense, se eu encontro um DNA em uma vítima de estupro, em uma vítima de assassinato, alguma coisa do tipo, eu vou comparar o DNA encontrado na vítima com o DNA dos suspeitos. Por exemplo, é muito comum em casos em que a pessoa morre asfixiada, em que a pessoa é engravatada até morrer asfixiada, que essa pessoa ela lute pela sua vida, é óbvio, e ao lutar pela sua vida, ela pode arranhar aquele agressor. Quando ela arranha aquele agressor, ela acaba retirando algumas células e essas células ficam embaixo da unha. Se a gente retirar o material genético dessas células embaixo da unha, a gente desenvolve um padrão. Esse padrão é o padrão do agressor. Eu então vou comparar o padrão desse agressor com o padrão das supostas vítimas, dos supostos agressores, dos suspeitos aí de terem cometido esse crime. Quando eu comparo aqui, dá para perceber que o padrão encontrado ele não é igual ao do suspeito 1, mas dá para perceber que ele é exatamente idêntico ao do suspeito 2. Então, quem foi que cometeu o crime? Foi o suspeito 1 ou o suspeito 2?
for o suspeito 2. Com base nessa comparação de DNA, a gente pode afirmar isso daí. Então, nós utilizamos, tanto nesse caso um pouco mais triste, que é o caso de identificação de assassinatos, de estupros, enfim, na perícia forense, como nós também utilizamos em casos de identificação de paternidade. Galera, essa era a ideia básica que a gente tinha para trabalhar de engenharia genética, reforçando que a base dessa engenharia genética hoje é a técnica do DNA recombinante, tá? Valeu, pessoal, a gente se encontra nas próximas aulas. Até lá!